Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos prosseguir estudando o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, no capítulo 3º, chamado Método. Item 18. É muito natural e louvável, nos adeptos, o desejo de fazer prosélitos, desejo que nunca será demais estimular. Visando facilitar-lhes essa tarefa, aqui nos propomos examinar o caminho que nos parece mais seguro para se atingir esse objetivo, a fim de lhes pouparmos esforços inúteis. Kardec, então, vai trabalhar um tema para que novas pessoas possam conhecer o Espiritismo e se tornarem seus adeptos. Ele apresentará o método para isso. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Portanto, quem quiser conhecê-lo seriamente, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e convencer-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser apreendido como se estivéssemos brincando. Então, a primeira grande lição de Kardec, que poucos se lembram nos dias atuais, é que o Espiritismo, como toda ciência, merece um estudo aprofundado antes de tirarmos nossas conclusões, e que, em hipótese alguma, devemos buscar essa filosofia, essa ciência, essa doutrina, com uma curiosidade inútil, sem um propósito nobre. Também já dissemos que o Espiritismo diz respeito a todas as questões que interessam à humanidade. Seu campo é imenso e devemos encará-lo principalmente pelas suas consequências. A crença nos espíritos constitui sem dúvida sua base, mas essa crença não basta para fazer de alguém um espírita esclarecido, como a crença em Deus não é suficiente para fazer um teólogo. Olha o raciocínio de Kardec, muito importante, principalmente para aqueles que acham que basta ler, basta estudar o Espiritismo, que a pessoa se tornará uma autoridade no assunto, especialmente no que tange à parte prática. Isso não é verdade, não basta o estudo. É necessário, além do estudo, a prática, as consequências que advêm do estudo. A base é a crença, mas por si só ela não é suficiente para que o indivíduo tenha o total conhecimento da doutrina. Da mesma forma que não basta crer em Deus para que a pessoa se torne um teólogo, um estudioso da divindade. É preciso, além da crença, o estudo sério, compenetrado, aprofundado. Vejamos então de que maneira convém proceder com o seu ensino, para que as pessoas sejam levadas à convicção com mais segurança. Vejamos, assim, qual o método que Kardec propõe para que novos adeptos venham conhecer o Espiritismo. Que os adeptos não se assustem com a palavra ensino. Também há ensino fora do que é dado no púlpito e da tribuna. Ou seja, nós podemos aprender fora das cátedras, dos bancos escolares, dos bancos dos centros, nas palestras. Há aprendizado, especialmente na prática diária. A simples conversação é um ensino. Toda pessoa que busca convencer outra, seja pelo processo das explicações, seja pelo das experiências, está ensinando. O que desejamos é que seu esforço produza frutos, e é por isto que julgamos por bem dar alguns conselhos, de que também poderão aproveitar os que queiram instruir-se por si mesmos. Aqui, eles encontrarão o meio de chegar com mais segurança e presteza ao objetivo visado. Então, o método que Kardec irá propor, basicamente, é para a pessoa aprender sozinha, se quiser, ou
para que pessoas que já são adeptas do espiritismo possam ensinar a outras por meio desse método que ele propõe. Lembrando que todo o ensino de Kardec nunca é absoluto. Ele não coloca como única forma de aprendizado. É uma proposta de alguém maduro, de alguém estudioso e principalmente de um professor, que certamente propõe um método eficaz. Item 19. Acredita-se geralmente que, para convencer, basta apresentar os fatos. Esse, com efeito, parece ser o caminho mais lógico. A experiência, porém, mostra que nem sempre é o melhor, pois muitas vezes se encontram pessoas que não se deixam convencer nem mesmo pelos fatos mais patentes. A que se deve atribuir isso? É o que vamos tentar demonstrar. Então, o primeiro ponto a ser trabalhado por Kardec é que nem sempre os fatos convencem, especialmente os teimosos, que mesmo diante dos fatos negam o que aqueles fatos demonstram. No Espiritismo isso é muito comum. Apresentamos os fatos da comprovação da vida espiritual, mas mesmo assim as pessoas negam. Seja porque duvidam, seja porque têm medo ou preconceitos. Os fatos muitas vezes não são suficientes para convencer. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva, não constituindo o seu ponto de partida. Ou seja, crer na vida espiritual não é o ponto de partida do Espiritismo. Isso é uma consequência. A crença na vida espiritual, a crença nos espíritos é consequência do estudo do Espiritismo. Não é o seu ponto de partida. Kardec explica isso porque muitos que não acreditam na vida do espírito podem mesmo assim estudar o Espiritismo. Essa crença virá como consequência. Não é necessário que ele já comece acreditando nisso. O ponto de partida não precisa ser esse, na crença da vida espiritual, porque essa crença se tornará natural, será uma consequência. É exatamente este o erro em que caem muitos adeptos e que leva certas pessoas ao insucesso. Não sendo os espíritos senão as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. E aqui vale uma diferença. A diferença de alma para espírito. Na definição de Kardec, alma é o espírito encarnado. E o espírito com E maiúsculo está definindo a alma desencarnada, ou a inteligência que habita o plano espiritual, fora do plano físico. Então, essa primeira diferença é importante para a gente continuar o estudo. O ponto de partida do Espiritismo é a crença na alma, ou seja, na inteligência por detrás da matéria, na inteligência que habita um corpo físico. Isso é alma. Ora, como pode o materialista admitir a existência de seres que vivem fora do mundo material, quando ele próprio acredita não passar de matéria? Então, por isso, o ponto de partida é a crença na alma, porque se o materialista não acredita na alma, não acreditará no espírito. Se ele não acredita que ele próprio é uma alma habitando um corpo físico, ele não irá acreditar na vida espiritual. Como pode crer na existência de espíritos ao seu redor, quando não acredita ter um dentro de si? Em vão se amontoarão aos seus olhos as provas mais palpáveis. Ele as contestará todas, já que não admite o princípio. Kardec sempre volta para esse ponto. Ele sempre ressalta essa condição para que as pessoas estudem o Espiritismo. É preciso acreditar, pelo menos, na existência da alma, porque se o indivíduo não acredita na alma, ele não acreditará em nada do Espiritismo, porque a crença numa inteligência além da matéria é o ponto base, ainda que não se adentre na crença dessa inteligência do plano espiritual, de um espírito.
Mas antes disso, a crença de uma inteligência que anima um corpo físico, ou seja, da alma. Todo ensino metódico deve partir do conhecido para o desconhecido. Para o materialista, o conhecido é a matéria. Parti, pois, da matéria e tratai, antes de tudo, de convencê-lo, pela observância da própria matéria, de que há nele alguma coisa que escapa às leis da matéria. Vejam como Kardec é sábio, não é? Para convencer o materialista, você precisa sair do ponto de partida do que ele acredita. Se ele acredita na matéria, procure demonstrar que a matéria por si só não tem vida. A vida da matéria ela é dependente de uma vida espiritual, ou ao menos de uma inteligência que anima essa matéria. Numa palavra, antes que o torneis espírita, cuidai de torná-lo espiritualista. E é por isso que todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Porque espiritualista é um conceito mais genérico, é uma crença mais geral, a crença da vida espiritual, a crença de que há uma inteligência além da matéria. Essa crença não é a única dentro do espiritismo, é o ponto de partida. Mas para isso é necessária outra ordem de fatos, um ensino muito especial que deve ser dado por outros processos. Falar-lhe dos espíritos, antes que esteja convencido de que tem uma alma, é começar por onde se deve acabar, pois não lhe será possível aceitar a conclusão sem que admita as premissas. Então Kardec repete: não tente falar sobre os espíritos para alguém que não crê na alma. Comece falando da alma. Se o indivíduo nega a alma, não adianta prosseguir. Antes, pois, de tentarmos convencer o incrédulo, mesmo por meio dos fatos, convém nos certificarmos de sua opinião relativamente à alma, isto é, se ele acredita na sua existência, na sua sobrevivência ao corpo e na sua individualidade após a morte. Então, são 3 pontos fulcrais em relação à crença na alma. Primeiro, se a alma existe. Segundo, se ela sobrevive à morte do corpo físico. E terceiro, se essa alma mantém a sua individualidade. Se a resposta for negativa, falar-lhe dos espíritos seria pura perda de tempo. Eis aí a regra. Não dizemos que não comporte exceções, mas neste caso, provavelmente haverá outra causa que o torna menos refratário. Então, Kardec está explicando que, muitas vezes, esse ponto de partida não vai ser suficiente, mas, pelo menos, vai deixar a pessoa menos resistente em prosseguir estudando o restante da doutrina, que é a vida do espírito. O ponto de partida deve ser a crença na alma, porque, a partir daí, desdobra-se a crença nos espíritos. Item 20. Entre os materialistas, é preciso distinguir 2 classes. Colocamos na primeira os materialistas por sistema. Nesses, sem dúvida, há a negação absoluta, raciocinada a seu modo. Para eles, o homem é simples máquina, que funciona enquanto está bem aparelhada, mas que se desarranja e da qual, após a morte, só resta a carcaça. Então, a primeira divisão que Kardec faz dos materialistas é em 2 grupos. O primeiro deles, chamados de materialistas por sistema, negam absolutamente a existência da alma, acreditando que o homem é uma máquina, movida ali apenas pela vida cerebral, e com a morte cerebral, extingue-se também a vida desse homem, desse indivíduo. Felizmente, seu número é restrito e não forma escola abertamente confessada. De fato, não há nenhuma nação no mundo que seja materialista absolutamente, ou materialista por sistema, já que sempre há, em qualquer sociedade, desde que o mundo é mundo,
a crença em algo mais além da matéria. Não precisamos insistir nos deploráveis efeitos que resultariam para a ordem social da vulgarização de semelhante doutrina. Já nos estendemos bastante sobre esse assunto em O Livro dos Espíritos, questão 147 e parágrafo 3º da conclusão. Estudamos recentemente esse capítulo, não é? O último estudo no canal foi do Livro dos Espíritos, onde estudamos ele completo. E o último capítulo é o da conclusão, em que, de fato, Kardec trabalha de forma muito aprofundada essa questão do materialismo, de como seria prejudicial à sociedade se fosse difundido no mundo. A sociedade é materialista, mas não é materialista por sistema ou materialista de forma absoluta. Existe aí uma adoração à matéria, uma prioridade dada à matéria e às sensações, porém, a sociedade sempre acredita em algo mais. Não fosse assim, as desigualdades seriam ainda piores, as guerras seriam ainda mais frequentes e o mundo certamente seria ainda mais egoísta e orgulhoso se as sociedades abraçassem o materialismo absoluto. Quando dissemos que a dúvida dos incrédulos desaparece diante de uma explicação racional, devemos excetuar os materialistas radicais, os que negam a existência de qualquer força e de qualquer princípio inteligente fora da matéria. Kardec está explicando que esse grupo pequeno, esse grupo de extremistas do materialismo, não acreditam em nada além da matéria. Por isso são extremistas. Não há qualquer força além da força intelectual produzida pelo cérebro. Então, esses são radicais. E eles continuarão a negar, não importa quais provas sejam apresentadas. A maioria deles se obstina e persiste nessa opinião por orgulho e amor próprio. Ou seja, não querem dar o braço a torcer, mesmo diante de comprovações da vida espiritual, negam por orgulho, por amor próprio, porque não querem dizer que podem estar equivocados, se acham senhores da verdade e portadores do mais alto grau de intelectualidade, o que impediria o erro. Como não admitem a possibilidade do erro, de estarem errados, negam tudo. E persistem, apesar de todas as provas contrárias, porque não querem ficar em desvantagem. São tão orgulhosos que acham que é desvantagem reconhecer que não sabem tudo. Com tal gente, nada há que fazer. Nem mesmo se deve levar em conta o falso tom de sinceridade dos que dizem: fazei que eu veja e acreditarei. Outros são mais francos e dizem sem rodeios: ainda que eu visse, não acreditaria. O conselho de Kardec, então, é: não perca tempo com o materialista radical. Não perca tempo com o materialista absoluto, o chamado materialista por sistema, porque ele sempre vai negar, por mais que você apresente provas. Ele diz ainda que, dentro desse grupo, existem dois tipos. Aqueles que dizem falsamente: olha, se você me provar, eu acredito. Mas é uma postura mentirosa, porque eles não vão acreditar, mesmo apresentando-se as provas. Vão sempre dar explicações mirabolantes de que é resultado exclusivamente da matéria. E um outro grupo dentro dos materialistas radicais, dos que são sinceros: olha, eu não vou acreditar, mesmo que você me mostre as provas, mesmo que eu visse um espírito, eu não acreditaria. Como muitos que vemos por aí, dizendo que mesmo quando a mediunidade é patente, dizem que é criação mental, que é fruto da imaginação, que é uma hipnose coletiva ou uma ilusão que o indivíduo está criando dentro do seu cérebro. Item 21. A segunda classe de materialistas, muito mais numerosa do que a primeira, porque o verdadeiro materialismo é um sentimento antinatural,
compreende os que são materialistas por indiferença. E pode-se dizer por falta de coisa melhor. Então, o primeiro grupo é o materialista por sistema, que é o radical, nega tudo que não for matéria. E o segundo grupo de materialistas é o materialista por indiferença, aquele que se afirma materialista porque não enxerga outra doutrina melhor do que essa. Uma doutrina que explique o que ele tem dúvidas. Então ele se abraça ao materialismo, simplesmente por falta de opção. Não o são deliberadamente, e o que mais desejam é crer, pois a incerteza os atormenta. Então veja a diferença desses para os radicais, né? O radical nega tudo e não sente nenhuma aflição nisso. Já esse grupo tem uma certa aflição pela incerteza daquilo que querem acreditar, mas não conseguem. Há neles uma vaga aspiração pelo futuro, mas esse futuro lhes foi apresentado com cores tais que a razão deles se recusa a aceitá-lo. Então, eles têm até uma possibilidade de crença, mas a criação deles, o que eles aprenderam nessa existência, impede que eles avancem no assunto. Eles negam porque para eles não faz sentido falar de espírito. A sua educação foi materialista. Então, apesar deles terem uma certa aspiração de querer aprender algo mais, eles preferem negar. Daí a dúvida. E, como consequência da dúvida, a incredulidade. Kardec também trabalha isso no Livro dos Espíritos, quando diz que as crenças que acreditam no espírito, mas negam o espiritismo, prejudicam a sociedade porque cria incrédulos. Cria aquele grupo de que tem dúvida e por isso é incrédulo. Como muitas religiões pregam que o espiritismo é obra do diabo, isso gera uma incerteza e uma incredulidade muito grande na sociedade, porque muitos terão medo. Muitos preferirão não se aprofundar na doutrina por medo, por receio de serem condenados. Então, esse ensino, essa pregação absurda de que simplesmente trata-se de obra do maligno, gera muita incredulidade e aumenta o número dos materialistas, porque a pessoa não acredita no Deus da igreja e, ao mesmo tempo, tem medo de estudar o Deus do Espiritismo ou a proposta da divindade apresentada no Espiritismo. E aí cria toda uma geração de incrédulos, de materialistas por indiferença, de pessoas que querem acreditar, mas têm medo, ou foram ensinados de que se acreditarem no Espiritismo serão condenados, e aí preferem não arriscar. A dúvida gera incredulidade, que aumenta o número dos materialistas. Para eles, portanto, a incredulidade não constitui um sistema. Logo que lhes apresentardes alguma coisa racional, eles a aceitarão com ardor. Então são aqueles que não acreditam porque simplesmente foram ensinados assim. Ou os que se apresentam para eles com a ideia nova não apresentam uma ideia racional, apresentam uma ideia que você precisa acreditar e ponto final. E aí a pessoa prefere não acreditar em nada, nem no espiritismo, nem na doutrina que prega a condenação eterna, que prega a existência do inferno e do diabo. Então, se apresentasse a eles uma doutrina mais racional, eles mudariam de ideia. O fato é que quando se apresenta a doutrina espírita, que é racional, muitos vão se converter e outros vão continuar negando, simplesmente por acomodação, por indiferença. Esses podem nos compreender, porque estão mais perto de nós do que eles próprios imaginam, porque eles estão dispostos a acreditar em algo que seja racional, por isso são mais fáceis de serem convencidos pelas verdades espíritas, porque são racionais. Aos primeiros, os materialistas por espírito de sistema, não faleis de revelação, nem de anjos, nem de paraíso, não vos compreenderiam.
Colocai-vos, porém, no terreno em que eles se encontram e provai-lhes, primeiramente, que as leis da fisiologia são impotentes para explicar tudo. O resto virá depois. Kardec, então, está dizendo o seguinte: olha, não tente convencer o materialista com as teses da igreja sobre o paraíso, sobre os anjos e demônios, porque eles negam de pronto qualquer existência de algo que vai além da matéria. Mas começa falando da ciência atual, como a fisiologia, e como ela não consegue explicar tudo, aí eles vão começar a pensar sobre esse assunto, porque de forma racional vão perceber, de fato, a fisiologia não explica tudo. Será que não tem algo a mais? Será que não tem algo que vai além da ciência atual? O resto virá depois. Eles vão se convencendo aos poucos. A situação é totalmente diversa quando a incredulidade não é pré-concebida, porque então a crença não é de todo nula. Há um germen latente, abafado pelas ervas más, e que uma centelha pode reavivar. Então aí está a grande diferença entre os dois grupos de materialistas. No segundo grupo, os materialistas por indiferença, há uma possibilidade de despertar. Há uma centelha que pode ser acesa pela racionalidade, demonstrando-se que a ciência espírita trabalha com a razão, com provas e com a ciência também convencional, que a pouco vai avançando e comprovando as verdades espíritas. Diferente do materialista por convicção, por sistema, o materialista por indiferença pode ser convencido aos poucos, à medida que ele associa a ciência com os fatos. É o cego a quem se restitui a vista e que se alegra por tornar a ver a luz. É o náufrago a quem se lança uma tábua de salvação. Então é muito clara essa distinção do materialista que está nessa condição porque foi ensinado assim, mas que ele tem uma possibilidade de despertar por meio da razão. 22. Ao lado dos materialistas propriamente ditos, há uma terceira classe de incrédulos, que, embora espiritualistas, pelo menos de nome, são tão refratários quanto aqueles. São os incrédulos de má vontade. Então, olha que interessante, Kardec vai além, fala de mais um grupo de pessoas que não são materialistas, são chamados até de espiritualistas, mas são incrédulos de má vontade. Eles até acreditam na vida espiritual, mas não querem ter o esforço do estudo, do raciocínio, do aprendizado. Eles têm má vontade e, como não se aprofundam no assunto, não acreditam, simplesmente porque não querem estudar. Kardec diz: esses preferem não acreditar porque isso lhes perturbaria a tranquilidade nos prazeres materiais. Então, além da preguiça de não estudar, eles não querem arriscar avançar no assunto porque isso derrubaria a sua crença e dedicação nos prazeres materiais. Porque todo aquele que estuda o Espiritismo começa a perceber que ele vai precisar mudar, que ele vai precisar realizar a chamada reforma íntima, mudar certas condutas, pensamentos, atitudes. E para isso acontecer, ele precisa frear certas paixões, evitar certos prazeres materiais. Então, existem os espiritualistas que acreditam na vida espiritual, mas não querem mudar. Não querem parar de gozar materialmente o mundo, de aproveitar dos gozos materiais. Temem deparar com a condenação de suas ambições, de seu egoísmo e das vaidades humanas com que se deliciam. Fecham os olhos para não ver e tapam os ouvidos para não ouvir. Só podemos lamentá-los. Olha o comentário de Kardec. Até hoje existe toda uma classe de crentes situados nesse grupo. Muitos espíritas são assim. Abraçam a doutrina espírita, frequentam o centro espírita, vão às palestras, tomam passes,
chegam até a realizar algum estudo ou adentram algum grupo de trabalho. Mas, quando percebem que terão que mudar certas atitudes, quando percebem que terão que se libertar de certas ambições, do egoísmo e das vaidades, eles não acreditam e começam a negar os fatos espíritas. Continuam espíritas, se dizem espíritas, mas não acreditam verdadeiramente e, consequentemente, não mudam. São os espíritas que passam a vida inteira frequentando o centro sem se melhorarem como pessoas. Kardec diz: só podemos lamentá-los. Por quê? Porque estudam, porque escutam, apesar de taparem seus ouvidos, apesar de taparem seus olhos para não ver, eles recebem os estímulos, mas fecham os olhos e os ouvidos e não aplicam o que aprendem. Só nos resta, de fato, lamentar, porque quando desencarnarem, verão quanto tempo perderam e quantas oportunidades receberam e preferiram se manter com os olhos e ouvidos fechados. 23. Apenas para não deixar de mencioná-la, falaremos de uma quarta categoria, a que chamaremos de incrédulos interesseiros ou de má fé. Então Kardec continua, criou mais um grupo de espíritos. Não é materialista, não é espiritualista. É aquele que não acredita por interesse ou má fé. Estes sabem muito bem como proceder em face do espiritismo, mas ostensivamente o condenam por motivos de interesse pessoal. Esse grupo é fácil de enxergar. São os pastores evangélicos, os padres, o materialista, o ateu, que ataca o espiritismo. Condena o espiritismo apenas para não perder seu posto de pastor, de padre, de líder religioso ou de intelectual materialista ou intelectual ateu. Então são pessoas que veem a lógica da doutrina, compreendem que é possível existir algo além da matéria, mas condenam o espiritismo porque vão perder o seu ganha-pão, perderão o seu posto na doutrina que eles pregam. Então, para evitar que o espiritismo se propague e eles percam adeptos nas suas igrejas, eles atacam. São incrédulos interesseiros ou de má fé. Sabem que é verdade, veem a mediunidade nas suas igrejas, mas negam esse fato para não perder seu posto. Nada temos a dizer deles nem a fazer com eles. Se o materialista puro se engana, tem ao menos a desculpa da boa-fé. Podemos desenganá-lo provando-lhe o erro. Já com os incrédulos interesseiros, há uma firme determinação contra a qual todos os argumentos irão chocar-se. Então, olha a diferença do materialista convicto para o interesseiro, o incrédulo interesseiro. O materialista convicto está de boa fé. Ele fala: eu não acredito porque eu realmente não acredito. Eu não acredito no mundo espiritual porque para mim só existe a matéria. Ele está de boa fé. Ele realmente não acredita. Já o interesseiro, o incrédulo de má fé, ele sabe que existe algo além da matéria, mas ele nega para não se prejudicar na sua crença, no seu posto, naquilo que ele conquistou ou entregaram a ele como um líder religioso, por exemplo. Ele não acredita simplesmente porque realmente isso o convence, mas sim porque ele tem um interesse por detrás, está de má fé. O tempo se encarregará de lhes abrir os olhos e de lhes mostrar, talvez à própria custa, onde estavam seus verdadeiros interesses, porque não podendo impedir a expansão da verdade, eles serão arrastados pela torrente, junto com os interesses que julgavam salvaguardar. Aqui Kardec está fazendo uma premonição. Ele está dizendo qual é o destino do incrédulo interesseiro.
vai ser arrastado pela verdade. A verdade espírita não pode ser impedida. Ela irá propagar-se, quer eles queiram, quer não. E quando isso acontecer, eles serão arrastados, geralmente após a morte, né? Geralmente após a desencarnação, se deparam com as verdades espirituais e são arrastados por essa verdade, por essa torrente que eles não podem impedir o avanço. Item 24. Além dessas diversas categorias de opositores, há uma infinidade de gradações entre as quais se podem incluir os incrédulos por covardia, que terão coragem quando virem que os outros não se queimam, os incrédulos por escrúpulos religiosos, aos quais um estudo esclarecido ensinará que o Espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças, que um de seus efeitos é inspirar sentimentos religiosos nos que não os possuem e fortalecê-los nos vacilantes. Depois vêm os incrédulos por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade, etc, etc. Então vejam que interessante. Kardec amplia os grupos, dizendo, olha, há toda uma gradação. Como toda divisão que Kardec faz é uma divisão didática, para a gente conseguir enxergar o geral, ele diz que existem várias gradações. Da mesma forma, quando ele capitulou os tipos e classes de espíritos, explicando que não é uma criação absoluta, não é uma divisão absoluta. Existem gradações nas classes dos espíritos, também existem gradações dos materialistas e dos incrédulos. E é interessante essa divisão que ele criou. Incrédulos por covardia, ou seja, aqueles que não acreditam por medo, eu falei deles agora há pouco, que preferem negar o espiritismo por medo de não serem condenados ao inferno. São muitos os que estão nesse grupo. São pessoas que falam, nossa, eu acho que tem algo mais além da matéria. Eu já vi fenômeno mediúnico na minha família. Eu já vi minha mãe se manifestar, eu já vi espírito comprovar a realidade espiritual na minha família, mas eu tenho medo de ser condenado. Eu tenho medo de ir para o inferno. Então são incrédulos por covardia. Quando eles perceberem que outras pessoas não foram condenadas, não se queimaram por acreditarem no espiritismo, aí eles vão começar a acreditar também. São incrédulos hoje por medo, por covardia. Também tem os incrédulos por escrúpulos religiosos, também falamos deles. Aqueles que atacam o espiritismo por conta da sua posição dentro da igreja. Eles não podem não atacar na cabeça deles, porque senão eles acham que estão traindo a doutrina que eles acreditam. Então eles sempre vão atacar o espiritismo. Por mais que você mostre, mas olha, Chico Xavier era tão bom. Olha as mensagens de Emmanuel, só fala de Cristo, do amor de Jesus, só fala de ser bom, fazer o bem. Negam, são incrédulos por escrúpulos religiosos, vão dizer, não, é o demônio seduzindo, é o diabo enganando. Mas aí você diz, o diabo falando de Jesus, falando que a gente tem que ser bom, passa a vida inteira falando que a gente tem que ser bom. Que técnica é essa que o diabo está usando? Mas eles negam, por escrúpulos religiosos. Eles precisam negar, senão eles poderão perder o seu cargo. Perderão adeptos da igreja. Então sempre vão negar. Por mais que se demonstre que o espiritismo se baseia na religião, tem suas bases fundamentais no respeito às crenças, na melhoria do ser humano, mesmo demonstrando isso tudo. Item 25. Não podemos omitir uma categoria, a que chamaremos incrédulos por decepções. Que interessante, olha. Kardec cria mais uma categoria, os que não acreditam porque se decepcionaram. Abrange os que passaram da confiança exagerada à incredulidade porque sofreram desenganos. Também existem muitos assim, não é? Que falam, eu já fui espírita, eu já fui de terreiro, eu já fui umbandista, eu já fui espiritualista, mas hoje fui tocado por Jesus, estou na igreja. Ou seja, são pessoas que se decepcionaram com o espiritualismo ou com o espiritismo, se decepcionaram com os seres humanos e atacam a doutrina,
se esquecendo que toda religião tem o mal religioso. Tem aquele que não segue os princípios ou finge seguir. Toda religião tem. Então, desanimados, abandonaram tudo e tudo rejeitaram. Muitos falam isso, né? Eu já fui lá daquela religião lá. Eu já fui espírita, mas eu vi muita coisa errada. E hoje eu estou na igreja. Mas isso não é argumento, eles são incrédulos por um desapontamento que sofreram. É a mesma coisa, como eu sempre digo, de você atacar a medicina por causa dos maus médicos. Você deixará de se consultar com o médico? Você deixará de buscar a medicina porque existem maus médicos? Então não devemos atacar uma religião por conta de maus religiosos. Toda religião tem o seu religioso imperfeito ou de má fé. Você não pode simplesmente atacar uma doutrina ou uma ciência por conta de alguns adeptos que não sabem ser fiéis. Estão no caso de alguém que negasse a boa-fé por ter sido enganado. Ou seja, eu não acredito em boa-fé. Eu não acredito em pessoas honestas. Por quê? Porque eu já fui enganado. Não faz sentido essa ideia, não é? Não existem pessoas boas, porque uma pessoa me enganou. Uma pessoa foi má comigo. Esse argumento não faz sentido. Você para de acreditar na bondade porque uma pessoa te enganou. É ainda o resultado de um estudo incompleto do espiritismo e da falta de experiência. Aquele a quem os espíritos mistificam, geralmente é mistificado por lhes perguntar o que eles não devem ou não podem dizer, ou porque não se acha bastante instruído sobre o assunto para distinguir a verdade da impostura. Olha o que Kardec está dizendo aqui. Ele está dizendo que muita gente abandona o espiritismo porque eles já procuraram de forma errada. Eles procuraram o espiritismo por conta de uma curiosidade, para ficar rico, para conseguir amarrar alguém, como a gente vê muito por aí. Então eles já procuram o espiritismo com uma intenção equivocada. E aí eles são enganados por espíritos impostores e aí passam a negar tudo, dizer que o espiritismo não existe, que é tudo uma balela. Mas eles já buscaram o espiritismo, ou aquilo que eles pensavam ser o espiritismo, de uma forma errada, com uma intenção equivocada, por mera curiosidade ou até mesmo por maldade. Então eles já se colocaram numa condição de serem enganados, porque não buscaram de coração sincero. São mistificados porque buscaram a mistificação. É falta de estudo, porque se tivessem estudado, perceberiam que não deveriam buscar aquele tipo de mediunidade, e também por falta de experiência. Ao invés de procurarem alguém sério, procuraram um enganador, um mistificador. E é por isso que esses médiuns responderão de forma muito grave, porque eles levam muitas pessoas à incredulidade. Eles são médiuns mistificadores, eles são médiuns que querem dinheiro, e aí eles causam grande mal para o espiritismo e para as doutrinas espiritualistas, porque engana muita gente e muita gente vai passar a negar o espiritismo por conta desses médiuns impostores. Muitos, aliás, só veem no espiritismo um novo meio de adivinhação e imaginam que os espíritos existem para predizer a sorte de cada um. Ou seja, buscaram o espiritismo de forma equivocada. Aliás, nem espiritismo é, porque se um médium está dizendo a sorte de cada um em troca de dinheiro, isso não é espiritismo. Ora, os espíritos levianos e zombeteiros não perdem ocasião para se divertirem à custa dos incrédulos desse gênero. Tá cheio de gente por aí, buscando uma doutrina espírita que não é espiritismo, buscando a mediunidade por curiosidade ou por interesses rasteiros. Tá cheio de espírito zombeteiro que adora essa situação. Pega um médium que não estuda, pega um médium interesseiro e engana pessoas que também são interesseiras, que buscam esse médium com uma intenção equivocada, infeliz. Tá cheio de espírito que adora essa situação. É assim que anunciarão maridos a solteiras, honras, heranças, tesouros ocultos, etc.
Aos ambiciosos, resultando daí um sem número de decepções desagradáveis, das quais, entretanto, o homem sério e prudente sempre sabe preservar-se. Então, de novo, se você busca o Espiritismo com boa intenção, você não vai ser enganado. Ou, ao tentar ser enganado, você perceberá que se trata de um espírito zombeteiro, porque você foi com uma intenção nobre, você estudou antes, você buscou um médium sério. Então você não vai ser enganado. Diferente daqueles que buscam a mediunidade apenas para os interesses mesquinhos. E aí os zombeteiros vão indicar maridos a solteiras, vão indicar heranças para quem não vai receber nada, e a pessoa se desaponta e começa a atacar o espiritismo como se o espiritismo fosse essa mediunidade desequilibrada, essa mediunidade rasteira. Vamos encerrar então o estudo de hoje nesse item, prosseguindo o estudo desse método que Kardec coloca nos próximos estudos, especialmente em relação ao convencimento, à dialética, ao diálogo com aqueles que não acreditam. Vimos no estudo de hoje que Kardec trabalhou toda uma classificação para demonstrar que muitas vezes não adianta tentar convencer aquele que está de má fé, aquele que é incrédulo por interesse pessoal, por definição religiosa para não perder o seu cargo, e dos materialistas extremistas, que negam tudo que vai além da matéria e, com isso, não podem ser convencidos enquanto não passarem por uma situação racional que demonstre a eles que existe algo mais. Nós vemos, hoje em dia, a ciência cada vez mais admitindo a realidade do espírito, porque os novos adeptos da ciência convencional estão sendo mais humildes. Porque todo cientista verdadeiro sabe que nada sabe, como já aprendemos com um grande filósofo. E aquele que tem humildade de reconhecer que nada sabe, se coloca numa condição de estudar algo que é considerado novo, algo que é considerado diferente, algo que vai além da ciência convencional. Esses estudiosos modernos estão descobrindo a realidade do espírito sem preconceitos, ao invés de simplesmente negarem sem fundamento, apenas por negarem, apenas porque foram ensinados assim ou por medo de errarem. Que possamos então compreender que é chegado o momento para cada um e que cabe a nós estudarmos, nos aprofundarmos na doutrina, para não sermos enganados e conseguirmos também convencer aqueles que buscam o Espiritismo para aprender, numa condição humilde, de aprendizado, de estudo sério. Saibamos, assim, após o conselho de Kardec, de não perdermos tempo com aquele que sequer acredita na alma, porque o ponto de partida para a crença no Espiritismo é, ao menos, admitir uma inteligência por detrás da matéria. Uma inteligência que sobrevive à morte do corpo e que mantém a sua individualidade. Agradecemos assim a todos que nos acompanham, à equipe espiritual responsável pela divulgação da doutrina, e que possamos estar cada vez mais inspirados para estudar, aprender e colocar em prática aquilo que aprendemos no nosso dia a dia. Porque é por meio da demonstração prática que convenceremos a muitos que vão observar em nós uma atitude verdadeiramente cristã, muitas vezes mais cristã do que o líder religioso que eles seguem. E aí, isso vai fazê-los pensar: que doutrina é essa? O que será que ele aprende nessa doutrina que ele prega, que faz ele ter essa conduta mais cristã que meus irmãos de igreja, que meus irmãos de crença? Então, que possamos ser esses exemplos vivos do Evangelho, porque dessa forma o melhor convencimento virá para aqueles que sabem que existe algo mais e que apenas o preconceito muitas vezes os impedem de estudar. Agradecemos a Cristo Jesus por nos trazer essa doutrina maravilhosa e por termos despertado enquanto é tempo, tendo a humildade de reconhecer que existe algo mais que vai da nossa pequenez intelectual e que pode ser explorado por meio desses amigos mais velhos que já estudam e se aprofundam na ciência divina. Muito obrigado, Mestre Jesus, Cristo, Senhor de toda a terra, e que as equipes espirituais que nos cercam possam continuar a nos inspirar para estudarmos, aprendermos e nos dedicarmos ao bem, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.